Agora, para tudo que você está fazendo para prestar atenção nesse assunto que é sério. Quem é que nunca teve um branco? Sabe aquele branco? Tipo, ih, deu branco. Nossa, tive um apagão. Então. Sabe quando você sempre se vê na mesma situação? Você precisa de uma informação e ela simplesmente desaparece da sua mente? Você fala, ai, como é que era o nome? Ai, não lembro, é uma angústia. Esse problema é muito comum, mas angustiante, existe uma forma de resolver. Tudo parece que está ligado aos seus hábitos, maneira como você utiliza a sua memória. Olha que interessante. Mas quem vai falar sobre esse assunto é o nosso convidado, Dr. Leandro Teles, que é neurologista, tem mais de 100 aulas ministradas ao curso de medicina da Faculdade da USP, já escreveu o livro Antes que eu me esqueça, e antes que eu me esqueça, muito bem-vindo. Muito bom recebê-lo, viu, doutor? Obrigada por estar aqui com a gente. Deixa eu passar por aqui. Eu que agradeço mesmo. o convite. Já tem um monte de mensagem aqui no nosso WhatsApp, a turma querendo aprender sobre a memória. O livro tá ali, é maravilhoso. Antes que eu me esqueça, vale a pena, viu? E eu falei agora que a gente, se usar melhor, se usar alguns mecanismos, a gente vai esquecer menos. É verdade? Sem dúvida. A memória é uma das funções mais complexas do cérebro. Então, por ser tão complexa, ela é muito sensível... Ele tá sem áudio, é isso? Assim. Agora vai? Agora foi? Então tá bom. Vou repetir então o agradecimento. Se era possível, né? Melhorar essa qualidade da memória. A memória, na verdade, ela não é bem uma função, ela é uma sequência de funções. E ela é uma das coisas mais complexas que a biologia já conheceu. Então ela é uma atividade muito complicada. Por isso ela é muito sensível a ruídos, né? Então se você tiver um hábito de vida inadequado, se você tiver emocionalmente desequilibrado, se você estiver sobrecarregado, se você tiver com hábitos inadequados cognitivos, você vai ter uma baixa de memória. Você vai ter mais lapso, vai ter mais branco, vai ter dificuldade de fixar algo novo. Então, ela é extremamente sensível. Às vezes, um hormônio que não vai bem, uma noite de sono mal dormida, uma fase da vida um pouco mais sobrecarregada, ansiedade e depressão, hábitos alimentares inadequados. Ela está ligada a vários fatores. Tudo isso culmina com baixa de memorização. Então, às vezes o paciente procura o médico no consultório, às vezes o problema nem no cérebro tá no sangue. Às vezes está na questão emocional, não na questão cognitiva. Então, separar o joio do trigo é muito importante para você obter o melhor resultado, né? Agora, é muito comum a gente associar a falta de memória à idade avançada, né? De falar assim, é da idade, eu tô esquecendo muito, é da idade. Mas aí você começou a falar de alguns fatores que podem acontecer na terceira idade, ou na maior idade, como você quiser chamar. Por exemplo, a questão hormonal. A gente sabe que os hormônios caem, né? E se a gente não presta atenção ali, não faz os ajustes necessários, a memória vai sofrer. Sem dúvida. Aí tem a depressão também, que é muito frequente na terceira idade. Aí a memória também vai sofrer. O distúrbio de sono, os medicamentos, que na terceira idade, às vezes tem mais medicamentos que podem alterar a memória. Mas sabe que a memória é uma queixa mesmo em pessoas jovens. A gente imagina que em torno de 30% a 40%, uma a cada 3 pessoas tem queixa que a memória não está boa. Quando você fala em hormônio, mesmo a tireoide, que às vezes ela se altera em mulheres jovens, homens também. Menopausa acontece em pessoas jovens, em torno de 50 anos, isso altera a memória. Gravidez, puerpério. Hoje em dia, infelizmente, a gente dorme pouco. Então a gente está às vezes sobrecarregado. Então tem jovens que têm lapsos de memória e acabam não conseguindo evocar. Então hoje é um problema de saúde pública, né? Então a gente tem que falar de memória e das causas, porque muitas das vezes pequenos ajustes são suficientes para voltar ao normal, né? O que seria o ideal? Agora a gente sabe também, convive um pouco com receio de que não seja apenas uma questão de um pequeno ajuste, mas que possa ser uma doença mais séria, como o Alzheimer. A gente separou a cena de um filme que mostra bem esse drama. Aliás, esse filme é lindo, Pra Sempre Alice, eu amei. E a interpretação da atriz Julianne Moore é realmente impecável. E em uma das cenas, a gente consegue criar uma empatia com essa personagem que está vivendo o drama do Alzheimer. E eu quero mostrar para você, só para que você possa entender o que é essa angústia que a gente está falando, o que é a angústia de perceber a memória falha. Pode rodar. Bom dia. É uma honra estar aqui. A poetisa Elizabeth Bishop disse certa vez: a arte de perder não é difícil de ser dominada. Tantas coisas surgem com a ideia de se perderem que seu desaparecimento não é um desastre. Eu não sou uma poetisa. Sou uma pessoa vivendo com Alzheimer precoce. E sendo essa pessoa, eu me vejo como alguém que aprende a arte de perder todos os dias.
Perdendo minhas coisas, perdendo objetos, perdendo sono, mas principalmente perdendo memórias. A vida toda eu acumulei memórias. Elas se tornaram, de certa forma, meus bens mais preciosos. A noite que conheci meu marido, a primeira vez que segurei meu livro nas mãos, quando tive filhos, fiz amigos, viajei o mundo. Tudo que eu acumulei na vida, tudo que trabalhei tanto para conseguir, agora tudo isso está se apagando. Mas neste momento eu ainda estou viva. Eu sei que estou viva. Tenho pessoas que amo muito. Tenho coisas que quero fazer com a minha vida. Eu fico brava comigo mesma por não ser capaz de me lembrar de coisas. Mas ainda tenho momentos no dia de pura felicidade e alegria. Por favor, não pensem que estou sofrendo. Eu não estou sofrendo. Estou lutando. Lutando para fazer parte. Para estar conectada a quem um dia eu fui. Significa muito estar aqui falando hoje. Como meu outro eu ambicioso que era tão fascinado por comunicação. Obrigada pela oportunidade. Significa muito para mim. Obrigada. Esse filme é lindo. Nossa, eu me vi nela ali, sabe? Porque fico pensando, eu sou fascinada pela comunicação também. Fico pensando, meu Deus, se um dia essa memória falhar mesmo, né? Ela diz, ela não tá triste, tá bem, tá feliz, feliz, mas assim, tá lidando com isso, mas deve ser muito angustiante, não? Sem dúvida. Esse filme é uma adaptação de um livro que foi best-seller. A Julianne Moore recebeu o Oscar por esse personagem que ela brilhantemente interpreta, a Alice. É uma professora universitária que, em torno dos 50 anos, começa a desenvolver uma forma precoce, rara, precoce, uma mutação conhecida do gênero chamado presentelina. E aí você vai vendo essa desconstrução cognitiva da personagem. É um filme belíssimo, muito angustiante. E essa cena é uma cena que é perfeita, porque ela coloca aí a memória como o grande patrimônio da sua vida. A vida, na verdade, é um abastecimento de memórias. A gente está sempre em busca da memória perfeita, daquilo que a gente vai guardar para o resto da vida. E você perder essa capacidade realmente é uma desconstrução, é uma perda muito importante. Então ela coloca ali, naquele momento isolado, aquela capacidade ainda mantida de comunicação. Então a gente acaba se identificando, né, com essa questão. Porque a gente perde memória no dia a dia e algumas pessoas que a gente convive, ainda mais a gente que é médico, que é neurologista e vê os pacientes com quadros graves, às vezes cognitivos, e você vê essa desconstrução, é como você vê a pessoa perder aquilo que ela tem de melhor, que são as memórias. No caso de uma doença mais séria como o Alzheimer, dá pra gente descobrir antes e remediar o quanto antes? Isso faria diferença ou ainda não? Infelizmente, ainda não. A gente tem uma nova leva de medicamentos que estão sendo desenvolvidos recentemente para tentar conter o avanço da doença. Mas nesse momento ainda não, nada aprovado nem pelo FDA nos Estados Unidos, nem pela Anvisa. O que a gente tem são medicamentos que atenuam um pouco o sintoma. Então, quanto antes identificar a doença, melhor. Já vai começando a abrandar os sintomas, organizar a vida, então isso ajuda. Então, o diagnóstico precoce ajuda, mas ainda não resolve. Ainda é uma doença muito frequente, ainda sem cura, e cujo tratamento ainda é um pouco paliativo. Muito ligado ao envelhecimento, então após os 60, 65 anos, a gente tem mais Alzheimer, mas em 5% das vezes acontece formas que a gente chama de pré-senis, em pessoas abaixo dos 60 anos, como é o exemplo do filme. Né? Essa vida agitada, estressante que a gente leva, de muitas informações, o tempo inteiro nosso cérebro está trabalhando, isso é um agravante ou, ao contrário, esse estímulo demasiado ao cérebro é um exercício para que ele continue operante? Essa pergunta é excelente. Aí é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Na verdade, a falta de estímulo cerebral, ela pode levar à doença de Alzheimer. Então, um dos fatores de risco, por exemplo, é a baixa escolaridade.
Você ficar na zona de conforto, não aprender, isso leva a mais doença. Agora, ao mesmo tempo, a sobrecarga também não é boa. Então você tem que se estimular, tem que vivenciar o novo, tem que estar sempre ativo mentalmente, mas tem que fazer as coisas com calma, com paciência, uma coisa de cada vez, com parcimônia. Hoje em dia a gente é um pouco sobrecarregado, está sempre naquele modo multitarefa. Então a gente está emocionalmente instável, dormindo pouco, e o sono é importante para a memória. Então quando você passa do limite, quando você sobrecarrega, você fica mais ansioso, mais depressivo, e dá até uma impressão de que o tempo está passando mais rápido, porque a gente faz muita coisa e fixa menos. Então a gente faz as coisas com mais superficialidade. Na verdade, a gente está pouco presente em cada ato, Exatamente. né? Ontem a gente falou sobre isso, mindfulness, é isso? E a gente aprendeu que a gente deve estar focado em cada coisa que a gente faz para extrair o máximo até do nosso cérebro, da nossa capacidade de aprendizado. Isso é perfeito. Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo. Tá bom? Porque a gente vive uma sociedade mega agitada, né? Ocupada, demasiadamente sobrecarregada. E as crianças também, é um monte de coisa na cabeça. Então vamos tentar aprender, né? Retroagir um pouquinho, domar esse cérebro, aprender mecanismos e recursos para extrair o melhor dele, tá? Vamos lá, eu continuo aqui então com o Dr. Leandro Teles. Tem algumas dúvidas aqui, mas a gente ficou de conversar um pouquinho nesse bloco sobre o que é que a gente pode fazer para manter o cérebro refrescado. O cérebro não é como qualquer outro, então cuidar do cérebro é como cuidar da pele, do cabelo, dos músculos, dos ossos. A gente esquece dele e acha que basta deixar o piloto automático. Primeira coisa é boa alimentação, né? Aquela dieta mais próxima da dieta do Mediterrâneo, com frutas, com baixo teor de carne vermelha, gordura animal, alimentos industrializados. Então tem que ser ricos em antioxidantes, que tem que ter resveratrol, ômega 3, 6, 9. Então, boa alimentação fundamental. Atividade física, principalmente atividade aeróbica, de preferência ao ar livre, de um jeito que você gosta. Manter uma boa atividade mental e social durante todas as fases da vida. É muito comum, quando você vai chegando na terceira idade, na melhor idade, você acaba se afastando das atividades cognitivas, né? Se aposenta, fica mais em casa, aí você entra na inércia, no tédio da rotina, e isso é um veneno para o cérebro. No momento que você mais precisa estimular o seu cérebro é quando ele fica sozinho. Então, atividade mental, atividade física, boas noites de sono, atenção para doenças clínicas que lesam o cérebro, como hipertensão arterial, que você pode ter lesões ao longo dos anos, traumatismos na região da cabeça. Quem nunca ouviu falar naquela doença, que é a lesão do pugilista, né? Demência pugilística ou encefalopatia traumática crônica, quando você tem lesões por trauma na região da cabeça. Diabetes é outra coisa que vai fechando os vasinhos do cérebro. Caso você tenha o diagnóstico, é importante manter um rigoroso controle, com boa alimentação, com idas ao médico, evitar vícios como álcool em excesso, drogas, cigarro. Então, se você fizer tudo isso, seu cérebro vai chegar, sem dúvida, mais protegido. Proteção de 100% não existe, porque tem duas variáveis, Cláudia, que são não modificáveis, que é o tempo, o envelhecimento chega, o tempo passa, e a genética. A gente não consegue mudar o nosso código genético, mas se você fizer tudo direitinho durante a vida, sem dúvida você vai estar mais protegido contra esse tipo de doença. Ok, a nossa telespectadora, que é de Leopoldina, Minas Gerais, a Kerlen, ela diz assim: boa tarde, sou nutricionista, meu pai morreu aos 68 anos, estava com diagnóstico de Alzheimer. Não tem ninguém na família, até hoje o diagnóstico dele foi o primeiro. O que nós, que fomos 3 filhas, podemos fazer para prevenir? Então, a prevenção ela passa por escolha de hábitos adequados. Manter-se sempre ativa, intelectualmente, fisicamente, boa alimentação. Agora, a longevidade vai chegar. De qualquer jeito, o teor genético ele não é tão alto assim. Então, existem pacientes com Alzheimer em famílias onde não tem ninguém com Alzheimer, como é o pai dela, e também o risco dos filhos ter não é tão alto quanto parece em outras doenças genéticas. Então, o que se herda no Alzheimer é uma tendência, uma predisposição. Não quer dizer que ela vá se expressar. Então, não existe medicamento, droga, remédio que previna, porque ela tem que ter um bom hábito de vida, mas, lógico, que o risco nunca será zero. Vamos falar de hábito, de como a gente vai treinar, exercitar
a nossa concentração, facilidade cognitiva, a nossa memória? Eu vou fazer uma pergunta de uma telespectadora e a resposta vai ajudar quem está em casa Legal. nesse treino, tá bom? Então a pergunta vem da Fatinha, ela é de Ubá, Minas Gerais, e ela diz: tenho 53 anos, não tenho na minha família ninguém com Alzheimer, mas esqueço demais. Tentar lembrar o que quero e esqueço quando eu quero. Será que estou começando a ter Alzheimer? Eu estou me sentindo como esta senhora na reportagem, no filme, né? Ela conta aqui: por favor, me ajudem, porque eu quero fazer o melhor. Amo vocês, aprendo muito, mas de repente, quando tento contar o que vi, não sai nada. Eu esqueço e fico triste. Isso é um sintoma frequente, né? Ela está com 53 anos, está naquela fase pós-menopausa, e essa é uma fase realmente que você tem mais queixas de memória. Muita gente confunde a dificuldade em fixar novas informações com a dificuldade de evocar, de trazer na mente algo que você já fixou. Pelo que parece que ela tem uma atividade de rastreamento, né? Que ela vai dizer alguma coisa e aquilo foge, a palavra foge, a imagem foge, o pensamento foge. Pode ser que depois de algum tempo ele venha. Esse tipo de disfunção, que é a disfunção executiva, ela pode acontecer com uma frequência alta. É importante buscar ajuda médica, porque eventualmente reposição hormonal, eventualmente precisa ver como é que está o sono dela. É muito comum também, nessa idade, associação com quadros depressivos ansiosos. De qualquer jeito, precisa ver também se ela está estimulando adequadamente o cérebro dela. Se ela não está sobrecarregada, se ela está fazendo as coisas devagar, com o tempo, se ela está avisando o cérebro dela quando ele se depara com algo importante. Porque às vezes a gente deixa o cérebro no piloto automático e depois quando a gente vai cobrar a memória, e já a Inês é morta, né? O leite já derramou. Então é importante ela ver se a vivência está adequada. A vivência adequada leva uma memória adequada. É muito comum, com o passar dos anos, você perder aquilo que era meio automático. Quando você está mais jovem, o cérebro ele faz as coisas meio no piloto automático, ele está mais rápido, está mais ativo, tudo é novo. Com o tempo as coisas vão ficando meio recorrentes, né? Então você precisa parar, respirar, avisar, criar uma regra mnemônica, uma regra de memória que traga um pouco de humor ou que traga uma coisa diferente entre aquela informação para que ela possa depois resgatar. Mas é extremamente frequente o que ela está falando, dificuldade de evocação. Agora, se essa dificuldade ela é progressiva, piora a cada dia, se ela acontece com frequência alta e você está atrapalhando a qualidade de vida dela, ela tem que buscar ajuda. Então, o primeiro passo é buscar um médico, viu, Fatinha? Tem com certeza um bom médico aí em Ubá, Minas Gerais. Então, procura um médico. Então, Né? pode ser o clínico dela, pode até ser inicialmente o ginecologista. Se eles perceberem um quadro de gravidade, eles vão encaminhar para o neurologista, que vai fazer uma série de testes para separar o joio do trigo. A alteração funcional transitória benigna de uma doença mais grave cerebral. Esses dias mesmo, até já falei aqui no programa, a minha mãe, ela me conta, porque a gente sempre fica muito preocupado com a memória, né? Acho que todas as mulheres, porque tem essa questão hormonal e a memória sofre com isso. E ela fala assim: poxa, pela primeira vez eu não sabia, fiz uma dosagem das vitaminas do complexo B e estava super baixo. E eu tô repondo e eu melhorei muito. Tem uma relação, né, que é a alimentação. Direta. A alimentação e aí a hipovitaminose de B, principalmente a B12, que às vezes está baixa, seja porque a pessoa é vegana, seja porque tem uma doença autoimune chamada gastrite atrófica, seja porque operou o estômago. Então a falta de algumas vitaminas pode deixar a pessoa mais desatenta e bem esquecida. O médico, quando está diante de um quadro de memória, ele vai abrir o leque. Ele vai investigar cada uma dessas subdivisões. Será que é um medicamento? Será que é o sono? Será que é hormônio? Será que é vitamina? Ou será que é uma doença cerebral mesmo, como a doença de Alzheimer e outras tantas? Então quando você busca ajuda, você leva alguém que realmente domina o assunto. E aí ele vai te ajudar. Às vezes é algo tão simples como uma carência de vitamina B. Tá você pode repor, às vezes, com um resolve. comprimido, até uma injeção, mas que pode solucionar rapidamente o problema. Olha, para falar de memória, eu queria ficar a tarde inteira aqui, mas a Priscila tá falando que você Eu precisa também. ir embora. A Priscila é terrível, né? Mas eu amei, eu acho que você que Mas tá a em gente casa volta. também, você volta, se é nosso vizinho, venha rápido, não demora. E antes que eu me esqueça, compra o livro e leia, antes que eu me esqueça, viu? Gente, neurologista Leandro Teles, maravilhoso médico, muito obrigada pela sua colaboração frequente aqui no programa. Obrigado. E entra no Facebook dele, neurologista Leandro Teles, e o site leandroteles.com.br. Até a próxima, viu, doutor? Até a próxima. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito bom, né? Nossa. Agora, você sabe que eu ia falar de prática, né? Até perguntar pro doutor, nosso tempo acabou. Mas a gente, às vezes, tá tão calado, tá tão sozinho, tá tão isolado, que a hora que você quer falar com alguém, você não sabe mais, não sabe se expressar. Isso tudo é prática, né? Eu sou muito falante. Aí eu fico vendo, mas eu também pratico falar muito desde sempre. Então a gente precisa praticar.